Mais uma alta da taxa Selic. O que isso impacta? Quais são os prós? Quais são os contras? E o que isso vai impactar diretamente com o seu dinheiro? Vou explicar tudo nesse vídeo e também como você faz para blindar o seu capital e aonde você investir aí para você não perder dinheiro nessa época difícil que a gente está vivendo, beleza? Se você não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal Estruturando Ideias, então inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. Eu falo de viagem, falo de investimento também para as pessoas viajarem mais ou simplesmente pouparem e economizarem e também ganharem mais dinheiro, beleza? Aqui embaixo tem vários links de desconto de viagem, também dos nossos cursos, Invest Trip e também o curso de segredo de passagens aéreas. Mas vamos direto ao assunto. Lembrando que hoje, 16 de março de 2022, teve mais uma alta da taxa Selic. O que isso impacta diretamente na nossa vida? A alta da taxa Selic serve para blindar ali os preços e fazer com que eles não subam mais ou subam bem pouco e também conter a inflação. Não que isso aconteça, porque a gente está vivendo num período caótico, né? A gente tem guerra na Ucrânia com a Rússia, a gente tem pandemia, o resquício aí já passou do pior, mas a gente ainda está vivendo uma pandemia e também tem as eleições de presidente no final do ano que vai gerar várias especulações e também fazer com que a inflação aumente um pouquinho. Lembrando que a inflação média para 2022 estava numa faixa de 2%, 3%, já aumentou para 6% e até o final do ano deve ali ficar na faixa de 8%, o que é muito alto. Então, eles aumentam a taxa Selic, o Copom aumentou a taxa Selic para tentar brecar esse aumento dos preços, mas é o que não vai acontecer por muito tempo. Então, vamos direto ao assunto. O que fazer para blindar o seu capital? Como a taxa Selic é alta, os investimentos de renda fixa parecem que ficam mais atrativos e realmente ficam, porque eles rendem muito mais. Podem render 12, 13, 14, 15% ao ano, mas os preços também estão muito mais altos. Por exemplo, o café, ano passado, ano retrasado, custava 10 e agora está custando em média R$18. Ou seja, a gente está falando aí de 40, 50% mais caro e o investimento você está recebendo 15% ao ano, ou seja, não é tão válido quanto parece, é só ilusório. Mas lógico, a gente precisa blindar o nosso capital, não deixar o dinheiro parado, por exemplo, em poupança ou deixar na conta corrente como muita gente deixa e o dinheiro está se desvalorizando. Então, se a gente conseguir um CDB legal de 120%, 115% com liquidez diária, é legal. Ou então algo atrelado à inflação. Quando você dá uma olhada lá, IPCA mais 1%, IPCA mais 2%. Então ele vai render a inflação mais 2%. Ou seja, você não irá perder dinheiro quanto à inflação. Outras coisas também que são bem atrativas nesse momento são os fundos imobiliários. Aí já fica um pouco mais dinâmico, mas os fundos imobiliários também ficam legais. E o Tesouro Direto, que é o queridinho de muita gente, apesar de eu não gostar muito, mas também fica mais atrativo. Quem perde com a taxa Selic alta são as pessoas e as empresas que estavam devendo muito dinheiro, porque a taxa de juros aumenta, então com certeza fica menos atrativo para as pessoas, por exemplo, que estavam vendendo. Então, o que eu falei, tem que blindar o capital sempre. Então, se você tem um dinheiro guardado em poupança, migra ele para um CDB. Eu até brinco, mas assim, o Nubank, por exemplo, é melhor até que outras instituições. Mas eu prefiro instituições aí mais corretoras, alguma coisa mais seguro. Muita gente reclamou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, que perdeu dinheiro no Nubank, ou ficou 1, 2 dias sem o dinheiro, depois ele voltou. Imagina, você tem um dinheiro guardado lá e some do nada. Você vai ficar desesperado, ainda mais nesse momento difícil. Então, vamos blindar o nosso capital, porque o aumento da gasolina, o petróleo que foi lá para cima, tem postos de gasolina, que a gasolina já passou de R$10. Ou seja, tudo ficará mais caro. Táxi, o combustível, né, pro Uber, qualquer coisa vai ficar mais caro. Então, se a gente blindar o capital, o nosso impacto, a pancada que a gente vai levar vai ser um pouquinho menor do que tudo que está acontecendo, beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem uma lista completa aqui também no final, vai aparecer, com o Invest Trip, que é uma playlist ali para você aprender a investir um pouquinho. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. Isso
isso é fundamental para a gente aprender e não se perder aí durante a vida. Porque muita gente ganha bem, por exemplo, e acaba gastando e não consegue blindar, não consegue fazer uma reserva de emergência, não consegue se capitalizar de uma maneira eficiente, beleza? Então inscreva-se no canal, ativa as notificações, segue no Instagram também e eu volto em breve com outra informação. Um grande abraço, valeu, fui!